Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais aí um dia aí na quarentena, mais uma semana na quarentena. Espero que todos estejam se cuidando. Hoje, dia 22 de abril. Hoje vocês já viram que eu coloquei para vocês as notas dos trabalhos. Como eu disse para vocês, no geral, eu fiquei bastante satisfeito. Então já está lá. E para hoje eu pensei da gente trabalhar, corrigir o caso clínico, porque o caso clínico também tem questões que eu acho que fazem um link com o que a gente está estudando no capítulo sobre o tempo, né? Então, assim, eu fiz os slides, eu acho que vai ser uma aula relativamente grande, dá para fazer tudo agora, mas não dá para entrar no caso clínico de perversão, que eu havia pensado. Mas a gente faz ele depois, em um de psicose também. Como a ideia de vocês estudarem o caso Olímpia é justamente vocês perceberem, ou pelo menos ter uma ideia do quão é difícil fazer, quão é difícil as entrevistas preliminares no consultório, na clínica, né? Na realidade, de certa forma. Então, eu acho que por isso que esse caso é tão interessante, né? Espero que vocês tenham achado interessante. A questão do diagnóstico é difícil mesmo, né? Questão estrutural, na realidade é difícil, não é tão simples quanto a gente pensa, né? E esse caso mostra isso, né? Vocês mesmos, uns acharam que era obsessão, outros histeria, outro perversão. Eu acho que foi unânime que não era psicose, né? Ninguém achou que era psicose. Bom, vamos para o caso então, né? Caso Olímpia, então. E aí, né, no caso, eu quero trabalhar esse conceito de fantasia e esse conceito de objeto, que no capítulo sobre o tempo está exatamente naquela parte quando o Kine vai falar da questão do Zen, do analista mestre Zen. E é importante a gente saber por que está falando disso, né? Então vamos lá, eu dividi aqui a questão sintomal, a questão transferencial e a questão diagnóstica, né? Pontos fundamentais do caso clínico. Função sintomal. Chega com o sintoma-resposta. Sofria de um problema cardíaco, taquicardia, vertigem, estado de morte iminente. Então ela chega já com um sintoma no corpo. Eu até estava pensando sobre isso. Eu acho até que eu escrevi no slide aqui, mas eu acho que não é muito certo eu falar que são sintomas conversivos, né? Mas são sintomas do corpo, o que para medicina clássica não, desculpa, para hoje, para o senso comum, assim, médico, a gente falaria que ela estava com um transtorno de pânico, né? Que são ocasionados por crise de angústia, né? Então, aqui eu já diria que para a gente ficar uma pulga atrás da orelha, lembra quando a gente estudou a questão estrutural, a histeria é que faz sintomas do corpo, mas são sintomas conversivos, ou seja, passíveis de interpretação. Aqui eu fiquei pensando, eu não sei se tem essa capacidade conversiva aqui. Aqui eu acho que é mais o afeto, são sintomas decorrentes da angústia mesmo, né? Decorrentes da crise de angústia. Depois evoluem para estados depressivos, crise de angústia. Então isso é muito engraçado, né? Assim, muita gente faz análise e é comum falarem, mas eu estou piorando, né? Então você imagina, ela chega com esse sintoma, né? Achando que era sofrer de problema cardíaco, tinha vertigem, tinha ataque cardíaco. E durante o tratamento existe uma evolução do caso, dos sintomas, para estados depressivos. É engraçado, né? A pessoa pode chegar assim,
Ah, mas está piorando. No senso comum, às vezes é pensar que está piorando. Mas não necessariamente. Isso é o próprio processo da análise que vai produzindo novos sintomas. E que não necessariamente é ruim. Inclusive crise de angústia. Às vezes a pessoa se angustia dentro da análise e isso é um bom sinal no sentido que tocou em pontos importantes. Ok? Durante as entrevistas, ela explica o sentido dos sintomas e que combina com a suspensão das medicações. Então, a meu ver, o caso todo vai mostrando como existe um deslocamento, né? Então ela chega com esses sintomas da taquicardia, a vertigem, ela, apesar de não usar o termo, é como se ela fosse uma cardíaca, né? E isso vai, ao longo do caso, vai descolando, acho que descolando mesmo, né? Então chega assim, aí depois vai contar os casos de infebilidade, que vão ganhar sentido até com o enterro do parente, né? E aí na parte final, já do caso, mostra como ela consegue questionar isso, criando uma fantasia perversa, né? Então, essa transformação do, da sintoma-resposta enquanto sintoma-questão, a meu ver, está presente durante todo o caso clínico, do início até o fim. Porque, e a prova disso é que no ponto final, né, quando ela consegue lembrar a frase que ela ouve do pai, é quando ela é convidada para ir para o divã. Então, aqui que eu falei para vocês, pontos fundamentais do caso clínico, a função diagnóstica, né? Aqui no fim, né, eu coloquei, acho que dá para ouvir aqui, histeria, sintomas conversivos. Então eu coloquei isso, até deixei aqui, mas eu realmente estou pensando se isso seria um sintoma conversivo. Eu não sei se era passível de interpretação esses sintomas dela, né? Não sei. Não é à toa que no caso não existe uma interpretação dos sintomas. Assim, o que significa? É mais o que aconteceu, né? Tem mais a nível da fantasia. Mas isso depois eu explico para vocês. Mas de qualquer maneira já é uma pulga, né? Porque ela está mobilizando o corpo dela. Então, como eu falo para vocês, são pulgas, são hipóteses que vocês vão construindo e a partir disso vocês tentam falar. É uma histeria, é uma neurose obsessiva, é uma perversão. Né? Então, para início de conversa, né? Logo no início do caso, ela fala em relação ao analista, né? Homens se dividem em uns que querem seduzi-la e os outros. Quase que uma frase meio paranoica, né? Interessante essa frase dela, que para mim remonta muito. Eu acho que já nesse primeiro momento já se pode ter a hipótese de uma histeria, né? Justamente porque tem essa dimensão da sedução que o Quinet coloca também no texto dele, né? Que a histeria, de certa forma, o discurso histérico é aquele que sempre está nessa posição do o que o outro fez para mim, né? O que eu sempre fico à mercê do poder do outro, né? Então eu sempre vou ser seduzida, né? Vai ficar sempre os que querem me seduzir ou não. Isso caracteriza aí já uma certa cena de sedução, né? Que o Kine coloca no texto. Ah, e para mim isso já dá uma grande dica de ser uma histeria. Marido impotente para satisfazê-la como mulher. Isso a gente já está entrando ali, né, quando ela começa a falar sobre o caso extraconjugal que ela teve. Né? E aí tem essa dimensão, né, do marido impotente, né? No sentido que impotência é essa que está falando, né? O que acontecia? Então, mais uma vez aparece essa dimensão da insatisfação, né, que é uma característica da histeria. Né? Lembra que a nível do desejo, o obsessivo é o desejo impossível e para histérica é o desejo insatisfeito. Então, para mim ficou muito claro aqui nessa relação com o marido e esse espelhamento que ela faz na relação extraconjugal tem aí um movimento histérico.
né, a respeito dessa insatisfação. E aqui é, lembra muito Dora, né? Em certo momento, eu não sei, eu não me lembro de alguém, nos trabalhos, alguém tenha lembrado dessa frase da Dora, né? O que é uma mulher para um homem é a variação para o que é um pai para uma filha. Então, assim, durante o caso, você vai ver que muito dos movimentos dela tem a ver com a relação com o pai, né? E aí, essa pergunta, o que é uma mulher para um homem, é uma pergunta, é a pergunta de Dora, né? Assim, o que tinha na senhora K que conseguia conquistar os homens, inebriar os homens, né? Classicamente uma pergunta histérica, né? O segredo do feminino, né? Então, eu acho que aqui a gente tem vários elementos que nos fazem pensar numa histeria, sabe? Ela claramente tem uma encenação, tem uma insatisfação em relação ao desejo, né? Sempre se coloca numa posição aí, né, de culpar um outro por ela, pela insatisfação dela. É sempre um outro que me seduz, né? Então eu iria de histeria, tá bom? Quem colocou outra estrutura, teve gente que colocou obsessiva, teve gente que colocou perversão. Perde alguns décimos, mas nada muito grande, porque geralmente porque a ideia é que é difícil mesmo definir isso, né? E aqui, já foi. Função transferencial e retificação subjetiva, né? Então, para início de conversa, já tem essa questão no início do caso clínico. Em que lugar o analista vai se colocar, né? Ele vai seduzir ela ou não? É um ponto fundamental a nível da transferência, né? Isso já fica dado, né? Logo de início. Muita gente falou, né? Que é um significante qualquer aí, qual vai ser o lugar que vai ocupar o analista. E aí depois vai ser deslocado que ele vai ser o único que não iria seduzi-la. E é isso que permite o acontecimento da transferência, né? É isso que permite segurar o caso. Mas lembre que no início, quando ela fala essa frase interessante, que os homens se dividem em quem vai seduzi-la e quem não vai, tem de certa forma um desafio, né? Onde que você vai se colocar na lista? E o analista consegue se colocar na transferência, na fantasia dela, como o único que não vai seduzi-la. É muito interessante isso. E com certeza ele sustenta esse lugar, gente, vocês podem ter certeza que não é explicando o que, como ele vai se colocar, qual é a posição. Não é pela via interpretativa, não. Muitas vezes interpretativa que eu falo assim, explicando como é a função. É silêncio, é condição do tratamento, é outra dimensão. Depois de 4 anos de entrevistas, lembra a fala do pai, fora abusado na infância. Construção da fantasia e sujeito suposto saber. Então isso é muito interessante, né? Vejam que foram 4 anos de entrevistas preliminares. Então quando eu dou essa aula, né, quando eu falo das entrevistas, muita gente fica surpreso, né, quando fala que não está no divã, que não está na análise propriamente dita, né? Mas óbvio que quando você está em entrevistas, existe alguma produção ali, né? Existem efeitos analíticos. E aqui, por exemplo, a gente tem um caso que está 4 anos nas entrevistas, né? Olha o tanto de tempo. E ela só deita no divã quando consegue remontar a essa frase do pai, né? Que ele fora abusado na infância. Uma frase fundamental. E aí ela constrói a fantasia, né? A fantasia perversa, né? Isso é uma coisa que confundiu muita gente, né? Primeiro que algumas pessoas acharam que ela era obsessiva por causa do nível dos pensamentos. Tanto obsessivo quanto histérico pensam.
a nível de pensamento, os dois pensam, não tem como, né? Não pensar. Aqui eu acho que é muito mais claro a gente ir pelo nível do desejo. Eu acho que é um caso que está bem claro o nível da insatisfação do desejo. Tá? E outra coisa, a questão da fantasia perversa. É, isso, isso aqui é importante, é uma fantasia. A gente já teve uma discussão aqui também, é, que a fantasia, quando a gente usa o termo fantasia, a gente está falando de neurose. Tá? A fantasia é uma característica da neurose. E você percebe que no caso clínico existe a construção de uma fantasia que tem um traço perverso, no próprio texto está escrito traço perverso, que é uma forma que ela consegue fazer para uma forma de tratamento, tá bom? Que é aquilo dela achar que ela é pedófila e que tem sentido a partir da frase que ela ouve do pai. Mas é uma fantasia, é um traço perverso. Isso não faz dela uma perversa de maneira nenhuma, ok? É, um ponto muito que eu acho muito legal nesse texto, né? O que fez o surgimento dos sintomas? É um belo exemplo do Nachtraglicht freudiano, ou seja, os dois tempos do trauma. Olivia vive um caso extraconjugal, inclusive engravida do amante, fato sintomático, realiza um aborto, fato que já acontecera, o que confere sentido ao episódio ou enterro do parente. Então, assim, o que eu achei muito interessante aqui, né, nesse surgimento dos sintomas e que mostra muito claro o que a gente aprendeu em sala de aula, é justamente os dois tempos do trauma, né? Que, não sei se vocês lembram, quando eu falo dos dois tempos do trauma, eu lembro, eu sempre que eu falava a respeito, por exemplo, da castração, né? O menino sofre ameaça de perder o pênis, e é só no segundo momento, quando ele se depara com o corpo feminino, é que vai dar sentido para ele a ameaça recebida. Isso são os dois tempos do trauma, né? Essa interpretação que você faz a partir do uma interpretação segunda do primeiro episódio. E aí que ele ganha um caráter traumático, tá? É noção de Nachtraglicht, de só depois, né? E isso é muito interessante nesse caso, né? Porque ela vive uma relação extraconjugal que ela sempre foi contra, né? Era contra a moralidade dela, mas ainda assim ela vive um caso extraconjugal, ela não se angustia com isso, ela engravida, né? Desse amante, que mostra-se também algo sintomático no sentido que ela também já havia engravidado do marido e supostamente esses dois homens seriam estéreis, então tem uma fantasia aí de mulher super fértil, né? Até que o texto fala. Então isso é sintomático, né? Isso repete. Ela faz um aborto e até aí tá tudo bem, ela não está se angustiando. Olha que interessante. Quando que ela vai se angustiar? Ela se angustia quando ela vai no enterro de um parente. E esse enterro do parente, ela interpreta, ela dá sentido ao aborto que ela realizou. E ao realizar essa interpretação, a dar sentido ao aborto, que ela começa a apresentar os sintomas de angústia. É muito bonito, né? Assim, veja o que é uma formação do sintoma, né? Como é, essa, é uma investigação mesmo, né? Tem esse ponto inicial, como ela chega, o caso de infidelidade, e esse é um aspecto contingencial, o enterro de um parente que vai contingencialmente dar sentido para o aborto que ela havia realizado. Percebem, gente? O aborto por si só não é traumático, tá? É no segundo momento que ela interpreta esse aborto e aí produz os sintomas. E por que construa, por que produz os sintomas? Justamente porque
algo da fantasia se quebrou, algo da fantasia dela rateou, né? E aí agora a gente entra nesse conceito que eu queria falar para vocês, que é o conceito de fantasia, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, depois eu volto, né? O conceito de fantasia nos interessa para a gente porque nesse capítulo sobre o tempo na análise, quando a gente vai discutir por que faz sessão curta, por que faz sessão de 10 minutos, de 20, de 5 minutos, é justamente porque a gente vai querer tocar no objeto de gozo, né? Nesse componente que, com, como é que eu posso falar? A gente quer tocar nesse ponto. Lembra quando a gente estudou sobre o além do princípio do prazer, né? Que existe ali, que existe um ponto que sempre retorna, né? Que escapa ao princípio do prazer. Quando a gente estudou também que o aspecto quantitativo da pulsão, né? Que é a libido, que não é recalcada, né? Então, quando a gente vai falar das sessões curtas, a gente quer atingir justamente isso. Ou seja, esses pontos que a gente tem de pura satisfação da libido e que não são interpretados. Que a gente vai chamar que são os nossos objetos de gozo. Tá? Então, aqui tem a fórmula da fantasia. Acho que vocês estão vendo o mouse, né? E o que é uma fantasia? A fantasia é uma definição aqui do Lacan, né? A fantasia como uma janela para a realidade. A gente constrói fantasias, todos nós, a gente constrói fantasias que são a maneira como a gente lida com a vida, como a gente lida com a realidade, né? Então, se eu falo, por exemplo, eu sou um cagão, né? Isso é uma fantasia. Eu sou um cagão, né? Lembra que quando eu dou esse exemplo em sala de aula, eu falo do cagão. Cagão é um significante. Lembra que eu dei vários significados possíveis. Aqui a gente vai usar o mesmo exemplo, mas vai ampliar. Eu sou um cagão é uma frase completa, que é uma fantasia, é uma maneira que eu me coloco perante a vida. E vocês percebem isso, então assim, tudo. Pensem em frases que às vezes vocês falam ou que vocês ouvem e que a tomaram com verdade para si. Eu sou isso, eu vivo fazendo isso, eu só amo pessoas assim. São fantasias. E uma fantasia sempre tem um polo significante e um polo do objeto. Esse objeto é um objeto de gozo. Lembra que quando a gente falou dos 3 ensaios, objeto oral, anal, fálico, voz e olhar, tá? Então, por exemplo, se eu falo eu sou um cagão, eu tenho um significante cagão e eu tenho algum objeto em jogo, ou o olhar, ou a voz, ou oral, ou anal, enfim, sempre vai ser isso. Só que, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise e se eu estou fazendo uma análise e aí eu vou interpretar esse cagão, né? O analista vai. Então, digamos que tem a minha fantasia aqui, eu sou um cagão. O analista sempre vai ficar interpretando essa dimensão do significante, o cagão. Mas existe uma dimensão da análise que é justamente a libido, que ela não é interpretável. Ela resiste à significação, ela resiste à palavra. Isso, o Freud já havia se deparado com isso em Além do Princípio do Prazer. Isso gera um problema. Ora, se a libido resiste à palavra, se existe uma dimensão que a gente não consegue alcançar, aspecto quantitativo, qual vai ser a condução do tratamento, então? Né? Por isso que o Freud escreve um texto chamado Análise Terminável e Interminável. O Lacan, isso é uma conceituação do Lacan, ele vai falar, não, a análise tem fim, ela termina, a diferença é que a gente vai sair do polo significante e a gente vai querer atingir o objeto.
Agora, como atinge aquilo que resiste à palavra, aquilo que escapa à palavra, aquilo que não é recalcado? A libido. Esse é o ponto. E por isso que a gente tem as sessões curtas, por exemplo, que você quer pegar justamente o objeto. Por isso que você tem o silêncio total do analista. Por isso que você tem o ato do analista. Entende? Então, e se a fantasia é uma janela para a realidade, é a maneira como eu lido com a minha realidade, eu sou um cagão, né? Justo quando essa fantasia começa a quebrar, ou quando acontece algo na minha vida que essa fantasia perde sentido, é justamente a partir disso que eu começo a produzir sintomas, né? Então pensamos no caso Olímpia, por exemplo, né? Isso é uma dica clínica muito valiosa, né? Se chega a um paciente apresentando sintomas, assim, tal como o da Olímpia, né, que são sintomas de pânico, sintomas de angústia, né, você pode ter certeza que aconteceu algo na vida dela que a fantasia foi tocada, né, ou a fantasia perdeu o sentido. Né. Então, isso é uma dica clínica valiosa. Chegou o paciente apresentando sintomas de angústia, crise de angústia, fiquem atentos. Tá bom? Porque algum aspecto da fantasia foi tocado. Então, é, esse caso clínico dela é interessante, por quê? Porque eu acho que a gente tem duas fantasias nesse caso, né? A gente tem primeiro a fantasia da mulher super fértil, né? Que aparece, né? Lá quando ela engravida do amante e aparece aí que ela já havia engravidado também do marido, né? E que teoricamente eram pessoas que eram inférteis, né? E então assim, isso rateia quando ela faz o aborto e dá sentido a partir do enterro do parente, né? A partir do momento que ela se depara lá com a morte no enterro do parente, ela interpreta esse ato de realizar o aborto, a interpretação desse feto morto, e isso passa a angustiar ela. Então algo na fantasia dela foi quebrado. Isso que garantia a posição dela perante a vida perdeu sentido. E aí ela se angustia, porque ela perdeu a proteção dela, de certa forma. Né? E aí você percebe que a condução do caso, e isso é muito interessante, ao longo, por isso que o Freud tem um caso chamado elaborações e análises, durante o caso clínico, a Olímpia vai construindo uma nova fantasia. Isso é muito interessante, né? Numa fantasia que tem um traço perverso, né? Olha que o texto tem esse termo, traço perverso. Então, e qual é? É uma fantasia que ela acha que ela pode ser pedófila, né? E é interessante que ela tem essa fantasia direcionada na transferência, né? Ela tem essa fantasia para falar durante a análise. Ela produz esses pensamentos, né? Ela tem essa fantasia de ser pedófilo, vai para análise, fala e isso melhora. A tal ponto, os ganhos são tão grandes que ela até abandona o uso de medicação. Muito interessante. E como que se deu essa construção da fantasia dela, né? Ela remonta a um episódio da infância, né? Em que o pai dela sai de casa por motivos escandalosos para a época. Até alguns alunos colocaram que foi porque o pai realizou uma traição, e aí outros alunos falaram que foi outra coisa. Gente, percebam no texto, eu até remontei o texto, que não fala o que são esses motivos escandalosos, o que esse pai fez, né? Então, a gente sabe que ele fez algo e abandonou, né? Então, abandonou a família
por algum motivo escandaloso para a época. E aí ela passa a ficar à mercê das vontades da mãe, né? Então é um caso, e aí você mostra, e aí até no texto fala, por isso que essa dimensão da vergonha social é algo muito, muito forte para ela. Então, de certa forma, ela tem uma certa identificação com o pai, que ela vai realizar algo escandaloso, mas ao mesmo tempo tem a moralidade que não permite que ela faça certas coisas, né? Então fica nesse embate. Mas ao longo da construção perversa, né, dessa fantasia perversa dela, ela remonta a uma frase, né, que é justamente algo que ela escutou do pai, né, é que o pai fora abusado. Então, assim, essa fantasia perversa que ela produz, fantasia perversa de ser pedófilo, que ela produz durante a análise, então eu vou viajar aqui, mas eu acho que tem sentido dizer, tem aí um polo significante, que é a pedofilia, e o objeto, por exemplo, um objeto voz, é uma frase que ela ouve do pai, né? Foi abusado. E é essa nova fantasia que ela produz em análise que permite que ela abandone a medicação, por exemplo. Muito interessante essa ideia, né? Então eu espero que vocês tenham entendido o que é essa fantasia. Todos nós, neuróticos, temos uma fantasia. Ela é, de certa forma, a nossa janela para a realidade. É algo que nos protege da realidade, ou maneiras como a gente se posiciona perante a realidade. Sou pedófila, sou um cagão, só me dou mal com as mulheres que eu amo. Enfim, pensem nas frases que vocês muitas vezes se dirigem. E aqui é interessante, assim, e com o Lacan, ele está falando que para o Lacan, a gente não é o significante que nos designa, né? Então eu falo, eu sou marido, eu sou professor, eu sou pai. O Lacan vai falar, o que nos define não é o significante, é o gozo, é o objeto de gozo, é esse A aqui, né? A voz, o olhar, o anal, o oral, ou seja, esses objetos em que a libido está fixada, é isso que efetivamente fala quem nós somos. É isso. Porque o significante muda, né? A gente pode ir dando novas nomeações, mas a libido ela está incrustada em algum lugar especial, em algum objeto em especial. Ok? Então, assim, a gente falou um pouco da fantasia, e aí, quando a gente está falando aqui de o corte em análise, o corte da sessão, a sessão curta, que a gente quer justamente pegar o objeto, nosso objeto de gozo, o objeto de gozo do paciente, a gente quer justamente ir no objeto A, objeto pequeno a. Né? O que é esse objeto A? O objeto A tem várias formulações ao longo da obra de Lacan. Quando estudamos a diferença entre o sujeito e o eu, percebemos o pequeno a, porém o a da fantasia tem outro estatuto. Então, o Lacan, ele, os livros, os seminários que ele deu devem ser uns 25, 26. Isso só são seminários, mais os textos que ele escreveu. Então é uma obra gigantesca. E ele até falava, quando ele dava o seminário dele, que ele falava que eu estou aqui na posição de analisando, né? O que ele quer dizer com isso? Lacan, quando ele dava um seminário, ele estava em associação livre, né? Então, quando a gente está trabalhando o conceito do Lacan, é muito difícil a gente definir o que é, porque o conceito vai mudando ao longo da obra, né? Então a gente tem que sempre contextualizar em que momento ele está falando de determinado conceito, né? Até se for escrever um texto, sempre tem que ter esse cuidado. A mesma coisa do objeto pequeno lá. Aqui, ó, dependendo do momento que a gente lê o Lacan falando disso, vai ter uma concepção diferente, né? Quando, em teorias psicanalíticas, a gente estudou sobre o sujeito e o eu, né? Quando a gente caracterizou o sujeito e o eu,
eu já apresentei para vocês o objeto lá. Não sei se vocês lembram, né? Que aqui, espero que vocês consigam ver aqui a minha seta. Esse eixo imaginário aqui, a gente já consegue ver o A. É o A e o A', o eu e o outro. Lembra que quando eu falava sobre isso, minha filha pequena, por exemplo, a construção corpórea dela, né, se dá através da imagem do semelhante, ou a imagem do pai, ou a imagem da mãe, ou mesmo a imagem no espelho dela mesma, né? Então é aí que se constrói um eu, entre um A e um A', entre ela e a imagem dela no espelho. É aí que se constrói um eu. É à toa e é um eu, e por isso que, lembra que eu falei para vocês que é a diferença entre eu e o sujeito. Se eu chamo, agora minha filha já está falando algumas coisas, mas eu falava assim, quem vai tomar banho? Ela apontava para elas, né? Eu, né? Então esse foi um dos primeiros momentos que eu trouxe para vocês essa dimensão do objeto pequeno A, que é a constituição imaginária, a construção corpórea, né? Como a gente cria a nossa imagem, que é um eu, que é só quando tem um terceiro, que é a cultura, que o outro, que a gente vai falar do sujeito, né? Que é um sujeito do inconsciente. Lembra quando a gente falou disso? Mas aqui, quando a gente fala do A da fantasia, não é esse A imaginário. Não é disso que a gente está falando. Porque o Lacan ele vai modificar o conceito do A. Aqui, quando a gente está falando nesse esquema aqui, do esquema que chama esquema M, a gente tem um A imaginário, né, totalmente relacionado à construção da imagem, né? Mas aqui na fantasia a gente já vai ter uma concepção do objeto A em que ele vai ter uma dupla função, né? Tenham calma, é difícil mesmo, mas lembrem que isso é um processo de construção teórica, né? Então, o Lacan tem esse eixo imaginário, o A enquanto construção corpórea, depois vai entrar como causa do desejo e depois mais de gozar. Então, o A da fantasia ele tem uma dupla função, causa do desejo e mais de gozar, tá bom? E aí agora eu vou explicar o que são essas duas coisas. O que é o objeto A como causa de desejo? Quando eu era estudante de psicologia, uma das primeiras frases que eu ouvi, e que é uma frase lacaniana, mas a pessoa que me falou, a professora, sempre foi muito didática, né? E ela fala, não existe desejo sem perda, né? Isso eu falava para vocês também, né, em teorias psicanalíticas, né? Quando a gente estuda sobre o desejo, a gente sabe que o desejo em psicanálise tem a ver com a falta, né? Tem um objeto perdido desde sempre, né? Isso estava lá até como a gente estudou lá no projeto, com Freud, lá na experiência de satisfação, né? Então, só que aqui a gente vai sofisticar um pouco, né? Como é que o Lacan leu isso? Aqui do nosso lado direito, a gente tem a metáfora paterna. Vocês já devem estar até enjoados de ouvir eu falando disso, né? Então, a gente tem aqui o desejo da mãe, o X, né? O significado do sujeito, o nome do pai sobre o desejo da mãe. E ao fazer essa operação, quando o nome do pai, nomeia essa relação aqui, tem como resultado a entrada da criança no universo simbólico. O que quer dizer então essa famosa frase que eu ouvi quando eu era estudante? Não há desejo sem perda. Gente, lembra que aqui, quando a gente fala a minha filha, por exemplo, que ainda não passou pela metáfora paterna, a minha filha, em termos psicanalíticos, ela é um X ainda, ela não é um sujeito. Ela só vai ser um sujeito quando ela passar pela castração, quando ela atravessar o édipo, né? Qual que é a novidade aqui que o Lacan estava falando, né? E que eu escondi para vocês de certa forma para não fazer muita confusão na cabeça de vocês. Quando existe a passagem pela castração, quando o nome do pai nomeia essa relação mãe e X,
tá? Mãe criança, mãe ínfus. Existe um resto dessa operação. Então, existe um resto. Pensa em resto matemático mesmo. Algo sobra, tá? Algo se perde. Por isso que não há desejo sem perda, sabe? Para a criança, para a minha filha se tornar um sujeito desejante, ela vai ter que perder algo. Ela, para sair dessa relação com a mãe e aceitar, ou como efeito desse terceiro nomeando a relação, ela perde algo, sabe? Então nós, enquanto sujeitos, quando atravessamos o Édipo, a gente perdeu algo, sabe? E esse perdeu é como um resto da própria operação da linguagem mesmo, justamente do fato que a linguagem não consegue nomear tudo. E Lucas, o que é isso que se perde? É justamente o objeto A. Então, aqui a gente tem o primeiro estatuto do objeto A, o objeto como causa do desejo, né? Isso é uma coisa muito diferente da psicanálise que vocês já sabiam quando a gente fala do desejo na aula de teorias psicanalíticas, que a gente tem algo que o desejo na psicanálise se sustenta a partir de falta de um objeto que está perdido desde sempre, né? E por que está perdido desde sempre? Porque quando a gente atravessa o complexo de Édipo, quando o terceiro, o nome do pai, nomeia a relação, nesse ato de nomear, algo se perde. Ok? É justamente esse objeto que vai nos causar enquanto sujeitos. Por isso que chama objeto enquanto causa do desejo. Deu para entender? Tá? Então, por isso que essa famosa não há desejo sem perda. Se somos sujeitos, nós somos sujeitos do desejo. E só somos sujeitos desejantes porque perdemos algo. Pela própria operação simbólica. Deu para entender? E eu vou colocar dois textos que tratam desse tema para vocês, tá? Só para ficar mais claro. E o objeto como mais de gozar. Então esse objeto A, ele é a causa do desejo. Então algo que a gente perdeu na operação simbólica mesmo, na nomeação da castração, da nomeação da metáfora paterna. Mas esse objeto que é causa de desejo, ele é também um fixador de gozo, um condensador de gozo, ou um lugar em que a libido está fixada. Lembrem que a libido ela não é recalcada. A gente estudou isso quando a gente estava estudando sobre o inconsciente. A gente tem o aspecto simbólico, né, o recalque, ele sempre vai recalcar o aspecto significante, a imagem. Né? Mas a libido você não recalca. E aqui a gente vai ver que os objetos eles são lugares privilegiados de fixação da libido. Né? Objeto oral, anal, fálico, voz e olhar. No caso da Olímpia, eu diria que é o objeto voz. Né? Porque para mim, a frase que ela ouve do pai é uma frase, né? É a voz do pai. Né? Então aí isso se cola. Quando a gente estudar os testemunhos de passe, isso vai ficar mais claro para a gente entender isso desses objetos de gozo. A ideia aqui que eu quero que vocês entendam é que na fantasia o objeto A ele tem essa dupla função. Ao mesmo tempo que é um objeto que causa meu desejo, ele também é um fixador da libido. Ok? É por isso que o nosso ser, de certa forma, não é o significante, e sim o objeto. Aqui eu coloquei uma frase de um dos textos que eu vou colocar para vocês, tá? E que eu achei bem legal. O fantasma, às vezes, sofre um abalo e é então que, para o sujeito, se desvela um gozo até então desconhecido, manifestando-se como um apego insensato que não pode ser justificado razoavelmente por nenhum motivo. É o que os analisandos vêm testemunhar com falas do tipo: não consigo me desligar dessa pessoa. Ela mostrou não ser nada do que eu queria, mas mesmo assim eu não conseguia deixar de querê-la. Neste investimento, que não pode ser explicado por nada, podemos isolar a exigência pulsional,
Essa frase aqui do texto que eu vou colocar para vocês, eu acho que mostra de forma muito bonita isso que é a quebra da fantasia. Chama de fantasma, mas é um problema, uma questão de tradução, se usa fantasia ou se usa fantasma, mas está falando da fantasia. Então, é justamente quando a fantasia quebra, quando o paciente chega tendo uma situação de angústia, que essa fantasia que sempre o sustentou na vida perde o sentido. São momentos em que a gente vê justamente o sem sentido aparecendo. O paciente que fala que sabe que está errado, mas continua repetindo. Ou que sabe, não consegue entender porque gosta tanto disso. O que mostra aí essa dimensão do objeto de gozo, essa dimensão do objeto A, como uma fixação de libido. E se ele é sem sentido, se a gente não vai conseguir alcançar pelo significante, cabe ao analista pensar de que maneira mexer nessa fixação, abrindo mão da palavra. E aí tem as sessões curtas, o silêncio, o ato, né? As mais variadas formas possíveis. Aqui, olha, então assim, retomando o caso olímpico, né, como eu falei para vocês, a gente tem essa primeira fantasia, né, que é o desejo oculto de engravidar de homens inférteis, né, que é a primeira fantasia. Desloca, ela cria uma segunda fantasia durante o caso, que é poderia ser pedófilo, né? Então isso é importante. Tem a primeira fantasia que, que quebra, que falha, né, a partir do encontro contingencial no enterro do parente. E nesses 4 anos de entrevistas preliminares, ela produz uma fantasia nova como forma de tratamento dessa angústia que a toma. Isso é importante, essa fantasia que ela está construindo é uma forma de tratamento. Poderia ser pedófilo. Ok? A gente constrói novas fantasias, já que as fantasias antigas não tem mais sentido ou perdem sentido. Né? E aqui fala no texto, o aborto fura e revela o vazio que desencadeia a angústia. Isso aqui diz respeito lá quando ela se depara com o enterro do parente e que ela significa o aborto. E aí o aborto, quando o aborto ganha esse sentido traumático, e aí, de certa forma, a fantasia enquanto proteção perde sentido e a Olímpia é tomada pela angústia. É uma dica clínica fundamental, fundamental. Tem que chegar a casa, assim, vocês podem ver, podem buscar a fantasia, porque é algo se perder. Gente, é isso. Espero que vocês consigam ter entendido. Amanhã, quinta-feira, que vai ser dia 23, eu vou fazer um ao vivo para a gente discutir. Sempre mandando para turma matutina e noturna para mim, porque como está difícil para todo mundo, eu abro nos 2 horários diferentes para, às vezes, quem é da manhã, atualmente na quarentena só consegue à noite, ou quem é da noite só consegue de manhã. Enfim, as aulas, eu estou tentando equiparar as aulas justamente para ficar mais fácil para todo mundo. Então amanhã a gente se encontra ao vivo. Vou preparar o material para vocês no site e a gente vai conversando. Tá bom? Se cuidem. Abraços. Tchau.